como vocês estão? Hoje tem Círculo de Mulheres, a gente relaciona aí o conto da Vassalissa com as mulheres que correm com os lobos, o livro das mulheres que correm com os lobos. Relacionamos aí a nossa história, a nossa vida empreendedora, os perrengues que a gente passa. Então esse conto, o livro das mulheres que correm com os lobos, esse aqui, da Clarissa Pinkola Estés, ele conta muito as nossas histórias em formato de contos das pesquisas que ela fez no mundo inteiro, e esse livro nos traz muita reflexão sobre as nossas mudanças no meio do percurso e as coisas que a gente passa, né? E eu vou chamar duas convidadas hoje, a Vanessa e... tá um barulho? Eu vou tirar o fone então, porque tá... Peraí. Tirei o fone, melhorou, Vanessa? Porque eu tô com um fone que tá meio suspeito. Eu vou convidar aqui as meninas já me dizem como que tá aqui o som, quem tá por aí assistindo, sejam bem-vindos. Boa, Vanessa. E a Gabi. Olá! Ah, Daí, como é que tá o som? olá! Oi! Como é que tá o som aí, Vanessa, agora? Melhorou? Tá perfeito. Aham. Ah, tirei o fone, então não vai dar mais esse fone. Gurias, sejam bem-vindas, bem-vindo todo mundo que está assistindo a gente. Esse Ciclo de Mulheres recebe convidadas toda terça-feira, relacionando aí o livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque esse livro conta muito sobre a nossa história, sobre o que a gente passa na nossa transformação para poder empreender, para poder servir, ajudar outras pessoas, ofertar o nosso produto, né? Então, conta muito do que a gente tem que passar e até os caminhos para isso, como que a gente faz. Nesse livro da Clarissa, a gente tem o conto da Vassalissa. Um dos contos, né? Tem vários contos. E o conto da Vassalissa é o que embasa aí o nosso círculo de mulheres das terças-feiras. Esse conto, eu vou resumir um pouquinho para a galera entender o contexto. Toda semana eu resumo um pouquinho, mas o conto da Vassalissa é uma menina que se chama Vassalissa e a mãe dela estava no leito de morte, falecendo, e deixou com ela uma boneca, deu para ela uma boneca, e disse: guarda aí, minha filha, cuida bem dessa boneca, que é ela que vai te guiar durante a vida. E essa boneca se refere à nossa intuição, né? Coisas que a gente deixou de ouvir, de prestar atenção na nossa ancestralidade, de dar ouvido ao que a gente está sentindo, né? Geralmente as pessoas falam, a mãe sente quando vai acontecer alguma coisa, ou o filho vai sair, ou vai acontecer alguma coisa, e ela tem essa sensação. E isso é a nossa intuição. E a gente pode dar voz a essa intuição na nossa empresa, porque a empresa também é o nosso filho, a gente pode dar voz a essa intuição na nossa vida para as decisões que a gente tem que tomar. E a Vassalice, então, pega essa boneca, sai com ela, e aí vai viver a vida com a madrasta, duas filhas dessa madrasta, que tem o reflexo também do conto da Cinderela, da história da Cinderela. Então a madrasta má, aquela coisa toda, tenta fazer com que a Vassalissa saia do caminho delas, porque a Vassalissa é uma menina boa, boazinha, faz tudo pelos outros, né? Como a gente às vezes faz tudo pelos outros, não diz não, e aí a Vassalissa também. E aí a madrasta acha uma forma de jogar a Vassalissa para fora de casa, diz: ó, tem que buscar um fogo, acabou o fogo aqui da casa, tem que ir lá atrás da bruxa, lá atravessar a floresta, atrás de uma bruxa e buscar um fogo, porque é o único jeito de sobreviver ali é tendo esse fogo de volta. E a Vassalissa, como é muito boazinha, querida e tudo mais, ela vai lá, mesmo sem saber o caminho, ela vai para a floresta. Então, quando a gente sai, né, da floresta
Quando nós saímos aí, quando a gente sai da faculdade ou quando a gente sai do ensino médio, a gente se depara com uma floresta, né? Floresta que a gente não sabe o caminho e a gente fica ali, meu Deus, o que eu faço agora? E aí a gente tem esse medo de sair. E a Vassalissa passou por isso quando ela foi atravessar a floresta, seguiu o guia da boneca. Ela botava a mão na boneca e a boneca dizia, vai pra cá, vai pra lá e tudo mais. E aí, acho que a Vanessa travou um pouquinho. Mas daqui a pouquinho eu acho que ela deve voltar, né? Isso, daqui a pouco ela volta. E aí, resumindo, a Vassalissa encontra a bruxa, que se chama Baba Yaga, e a bruxa, ela consegue esse fogo, então, depois de cumprir várias tarefas com essa bruxa e tudo mais, consegue seguir sua intuição, encontra o caminho de volta para casa, entrega esse fogo lá na casa, e as madrastas acabam, a madrasta e as filhas acabam também falecendo ali, virando cinzas por causa daquele fogo. Mas o que que isso quer dizer, né? Esse conto. Hoje a gente está falando aqui da sétima tarefa do conto, perguntar sobre os mistérios, né? O que é o perguntar sobre os mistérios? O início dessa tarefa, a Clarissa, ela coloca que o conto da Vassalissa, ela coloca 9 tarefas que seria a nossa introdução. A nossa introdução, o que que a gente faz para se reconectar? Como que a gente faz para sair? Às vezes a gente está lá pensando no que os outros estão julgando, né? Quantas mulheres a gente conhece aí, as meninas também, de fazer live, tem dificuldade de aparecer no stories. A gente tem muito pensando sempre no outro, né? Pensando sempre no outro, e é isso um dos dilemas que a gente passa quando a gente se transforma da criança ali para a mulher adulta de verdade, né? E nessas tarefas, esse ponto, a sétima tarefa, que é o perguntar sobre os mistérios, ela fala que a Vassalissa, ela pergunta, ela faz várias perguntas para a bruxa. E a bruxa fala para ela não perguntar muito. O que que quer dizer nessa tarefa, né? Uma das coisas é que quando a gente pergunta, a gente conhece o que está acontecendo na nossa vida, a gente entende. Eu preciso pedir ajuda, eu preciso perguntar para saber o estágio da minha vida, quando eu tenho que encerrar um ciclo. Perguntar para minha intuição, dizer, será que eu tenho que aceitar aquele projeto ou não? Será que eu entro naquele grupo ou não entro? Será que eu tenho que sair, né? A gente se fazer as perguntas também, entender que está na hora de encerrar um ciclo ou não. E quando ela fala que é perguntar demais, a bruxa diz para ela, ó, não pergunta muito, porque quem sabe muito também não tá bem. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente vai a gente tem que perguntar, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que a gente não vai saber tudo. Não é viver sabendo tudo. Quer dizer, não ter o controle de tudo. Vanessa voltou. E é o que dizer, a gente quer ter o controle de tudo, né? Às vezes a gente quer saber quantas pessoas vai ter, quantos eu vou vender, o que que eu vou ter. Eu acabo querendo fazer muitas perguntas para minha intuição. Eu quero que ela saiba tudo, que o meu coração diga, não, vai vender tanto, tá tudo bem, tu vai lucrar tanto. Então é assim que a gente não consegue todas as respostas. Isso é uma das coisas que a bruxa fala nesse conto. Chamei as meninas hoje para contarem também a história delas. A gente se conectou através do grupo de mentoria da Isabelle Moreira. E a nossa conexão é sobre a gente compartilhar, não competir. A gente não está aqui para competir. Uma mulher está aqui para pegar a mão da outra, mostrar o trabalho da outra e ajudar, que a gente vai muito mais longe quando a gente der a mão uma para a outra. Então, meninas, contem a história de vocês, o que vocês empreendem, quais os perrengues vocês passaram aí, esse sentimento assim de vocês perguntavam para a intuição de vocês quando vocês começaram, ou foi assim, não deram atenção para a intuição algumas vezes, e aí conta um pouquinho, pode começar a Gabi falando a história, Gabi. Então, obrigada pelo convite. Está sendo um prazer aqui estar contigo. Me chamo Gabriela Franco. Meu trabalho é com @pulsarmaterno, que é um convite exatamente para essa volta do coração, né? É um convite tanto para as mulheres mães,
para quem não é mãe, para quem é pai, para quem não é pai, é para todo mundo, né? Porque essa volta, esse caminho para o coração mesmo, do maternar, da conexão com a intuição, com a conexão com o seu ser, com a essência, né? Então, eu sou terapeuta integrativa, sou facilitadora, sou mãe da Maia, de 3 aninhos, sou educadora, comunicadora. Então, assim, vou já emendar, dar a minha opinião aqui, né? Primeiro eu vou contar minha história, então, e também queria dizer algumas coisas sobre o que você trouxe aqui, que eu acho bem legal, assim, poder linkar. Bom, eu vivi uma vida, assim, acho que a gente sempre começa, né, a nossa vida sendo inteira, né? A criança, quando ela nasce mais inteira. E ao decorrer da vida, a gente vai construindo crenças. Então, a minha vida foi como a, né, de todos nós, assim, eu fui construindo crenças na minha vida e acreditando em padrões, em verdades, né? E aquilo eu me sentia sempre aprisionada em mim. Só que eu não entendia por que alguns padrões, né, tipo no trabalho ou em relacionamentos, em tudo que eu fazia, me parecia um pouco de falta de autenticidade, porque no fundo eu sempre me sentia aprisionada, me sentia não íntegra, sabe? Então, assim, eu sofria muito com isso. Então, chegou um momento da minha vida que eu acho que não sei se foi uma busca em escutar a intuição. Acho que a intuição gritou. Ela falou assim: chega, você não tá feliz, né? Então, assim, foi um empurrão mesmo, do divino, sabe? Enfim, do coração, do Deus que habita em mim, para buscar realmente respostas. E eu mergulhei no autoconhecimento para entender mais sobre mim. Esse era o intuito. E, consequentemente, no caminho, eu fui entendendo mais, eu fui pedindo respostas sobre qual é o meu trabalho. Porque quanto mais eu ia entendendo mais sobre mim, eu via que o trabalho não fazia sentido, que aquele relacionamento realmente não fazia sentido, que as questões que eu via como problema não é o que estava fora, mas talvez era algo que eu tinha que entender dentro de mim. E aí, com essa busca, né, eu entendendo que eu tinha que curar, né, ressignificar algumas crenças, eu me conectei com o meu fazer, né, que é trabalhar como terapeuta, facilitadora e tudo, que eu como apresentei aqui para vocês. E foi um caminho muito desafiador, né? Já pegando um link aí com o conto, é desafiador porque tem essas questões, né, da aprovação. Eu sentia no início que eu precisava de aprovação das pessoas, eu tinha medo de julgamento. Empreender é muito de você acreditar e confiar em si, né, no seu, que você é capaz de construir, de fazer acontecer as coisas. Então eu tinha muito medo, né, eu duvidava muito desse lugar. Então, assim, várias questões que eu comecei a me deparar, né, e é isso, assim, acho que é um caminho, sabe, Kit? É um caminho que a gente vai. Gabi travou também agora. Eu olho para Vanessa, Vanessa, tá? Não sou eu aqui que travei, a Vanessa ainda tava. Tava aí. Tá bom. Voltou, voltou. Agora voltou. Ah, tá. Foi eu que caí? Foi tudo. Ah, tá. Então vamos lá. Eu não sei onde é que eu parei. Vocês conseguiram ouvir até onde? Vai um pouquinho até desse processo do empreender que tu falou que a gente passa por muitas Os desafios. mudanças. Sim, do medo, né? Do medo de seguir o caminho. Então é isso. Quando eu comecei a fazer o movimento, né? Pequenos movimentos. Às vezes a gente fica também se cobrando muito, assim, nossa, eu quero fazer uma coisa grandiosa. E não precisa, são pequenos passos, né? Que eu fui dando e que foram criando, né? Cura, entendimento sobre mim mesma. Então, assim, você falou sobre a madrasta, né? Eu vejo a madrasta não como uma pessoa ruim, mas eu vejo como os processos que às vezes são difíceis da gente passar, sabe? Aqueles processos que são dolorosos que a gente não quer porque a gente tem medo, porque a gente,
sabe, que trava a gente mesmo, como as crenças limitantes, por exemplo. Então, é esse caminho de pedras que a gente tem medo e às vezes a gente não avança porque se sente travada ou falta de fé. E essa questão da intuição é muito incrível, assim, falar sobre isso, porque é uma coisa que eu estava pensando. É uma coisa que a gente vai pensando com o tempo, né? A gente não acha a resposta de uma hora para outra e tá aqui também já vai me trazendo insight. Mas eu acho, assim, que a intuição, ela é uma busca que não é de fora, sabe? Por isso que ela falou, a bruxa disse, não pergunte demais, né? Porque quando a gente fica tentando buscar muita resposta, a gente está muito no intelecto. A gente fica preso no entendimento das palavras e tentando entender aquilo numa referência daquilo que você já conhece. Então, a intuição, quando a gente não está tão para o externo, né? E ouve mais esse sentir, então a gente começa a conectar mais com essa intuição, né? Porque muitas vezes a intuição vem e a gente nem sabe. A gente nem percebe que é intuição, que é ideia, que é, né, que é lembrança e do subconsciente ali que a gente nem tem consciência. Então, eu acho que é esse caminho, assim, da gente, às vezes, não ficar buscando muita coisa, né? É mais do sentir, né? De o que meu coração está pedindo, o que eu talvez seria mais feliz nesse momento fazendo, né? E escutar o que o seu corpo diz, o que o seu coração diz. É, E é isso, assim, eu acho que eu queria também poder ouvir a nossa amiga, né? E assim, vão vir outras coisas aqui que eu gostaria até de falar, mas agora deu um branco, então acho que é para passar a bola mesmo. Mas é isso, assim, é um caminho, né? É um caminho. Aí passa a bola pra amiga. Ai, eu amei, tá? Amei essa conexão e tudo que tu fala faz muito sentido, assim, pra mim, muito. Nossa, assim, sabe? E sabe o que mesmo a gente sabendo de tudo isso, quando ouve de outro, nos relembra, né? Algumas coisas que a gente precisa reforçar em nós, ou alguma coisa que precisa ser lembrada, né? E em especial quero agradecer o convite. Somos irmãs aí, né? Tentantes, aprendizes eternos, né? Lá do Isaóricas. Não sei se tu também é do Isaóricas, né? Sou, Que sou. legal. E, e acho que esse foi um grande desafio aí, talvez para vocês também, não sei, né, de se propor aí a aprender coisas novas, lançar e tal. Então, também mandar um beijo aí para as meninas, não sei se elas estão aí ainda, mas que entraram aí, minhas amigas, minhas clientes. Então, eu sou Vanessa Ziglioli, né? Eu sou gaúcha, moro no interior de São Paulo, agora fazem 8 meses. E esse ano, mesmo com toda, né, essa questão da pandemia e tal, hoje conversando com um amigo meu de manhã, ele me lembrou o quanto eu fui corajosa. Às vezes a gente não acha, né? A gente acha que fez pouco aqui e tal, mas eu me mudei de cidade, né? Casei de novo, todas essas coisas, né? E isso que, né, que as meninas trouxeram, assim, tanto do conto, né, quanto esse complemento, é muito isso, assim, essa intuição, que ela é muito feminina, né, do nosso feminino interno. Quando a gente usa isso e usa o nosso masculino para ação, né? Nossa, é o conjunto assim perfeito, né? O ruim é exatamente isso, quando a gente entra nesse piloto automático e racionaliza demais, né? E esse ponto assim que, ai, desculpa que eu me esqueci o teu nome. Gabi, Gabriela. desculpa, Gabi. E essa coisa do mundo virtual que une pessoas na mesma vibe, né? Mas então eu trabalho com constelação familiar linkada ao empreendedorismo, sabe? Então eu linko essas duas questões e mais como é uns temperinhos, né, de sagrado feminino, de autoconhecimento, de fortalecimento da autoestima, enfim. Mas assim, o que a Gabi trouxe, acho que é tão real, porque na constelação trabalho tanto isso, que é a questão da pessoa tentar entender tudo, né? Porque o tentar entender está no pensamento. O pensamento ali 5, 10%, né?
Assim, agora a maioria das questões estão no inconsciente, subconsciente. E é isso que talvez a gente tenha que ter a maior clareza até no momento de empreender. E isso, assim, né? Essa questão que o nosso negócio é a extensão de nós mesmos. É bem isso, é a bonequinha, né, do conto. É o nosso filho. Eu vejo muito como um filho, né? Que eu preciso, ou uma plantinha, também faço essa mesma analogia, né? Eu preciso plantar, eu preciso esperar o tempo certo, né? Porque a gente naturalmente é meio ansioso, né, com os resultados e tal. Eu preciso regar, né? Eu preciso pôr adubo, de repente eu vou ter que mudar de vaso, né? Porque essa questão, assim, de achar que é linear o empreendedorismo, isso está totalmente desvirtuado, assim, né? São ondas, né, que a gente vai pegando nessa carreira empreendedora, que é exatamente isso, assim, eu vou criando essa maturidade e aprendendo a lidar melhor com as coisas e intuindo também, né? Então, entra o processo de autoobservação, né? Do tipo, será que eu tô racional demais agora? Só focado lá nos números, será? Peraí, deixa eu respirar, sentir o meu corpo, vou me reconectar, vou fazer lá os meus rituais que eu, né? Ou vai fazer tua caminhada, ou contato com a natureza. Opa, o que que o meu coração, né, tá dizendo? É esse caminho, não é? Depois vem a parte toda estratégica, né? Que também precisa ser feita, não é só a intuição que vai responder, né? É a parte da ação mesmo. Então, na história de cada um, hoje eu vejo que cada um pode pegar a sua história, honrar a sua história, seja questão de vivência profissional. Por que eu acho Tá isso? bom. Foi, Voltou. foi. Voltou. Ah, Foram segundos, tá. foi super rápido. Porque essa vivência profissional, às vezes, a gente acha que é só questões, né, emocionais, ou de família, ou de autossabotagem, ou isso, aquilo. Tem isso muito, mas tem uma questão de carreira que às vezes a gente deixa pedacinhos nossos também lá, né? No emprego anterior, se foi CLT, ou no negócio anterior, ou no projeto. Então, eu tenho que finalizar bem aqueles ciclos, como traz o conto, né? Vida e morte, né? Tem que lidar bem, né? Mas eu não vou falar muito, quero que a gente, assim, tenha uma conversa entre três aí, senão eu falo bastante daqui a pouco. Ai, queria, vocês falaram tudo. Assim, ó, esse livro é incrível para mim porque tudo que a gente fala, ele se encaixa de alguma forma no que tá falando. Assim, ó, não existe uma coisa que eu falei até hoje que não se encaixe de alguma forma na mesma frase, porque cada uma de nós vai ler, interpretar da sua forma para si, relacionar com a sua história, relacionar com a sua vida, né? E ela fala aqui na uma parte da sétima tarefa que quando a gente se pergunta, e é muito isso que a Vanessa estava falando, a Gabi também, quem sou eu na realidade, né? Quando a gente se depara com. A gente não tá. A nossa intuição tá lá, a gente nem sabe que ela existe e ela tá agindo e a gente não tá prestando atenção nela, mas tu começa a pensar, que nem a Gabi falou, qual é a minha identidade? Quem sou eu, né? Eu sou mais do mesmo ou eu tô fazendo porque os outros fizeram ou querem, ou tô seguindo uma sequência, né, no ciclo do que seria o ideal, digamos assim, né? E aí ontem eu estava lendo um trecho de um livro e ele falava o seguinte, que ele contando a história dele ali, que ele fazia faculdade, porque os pais acreditavam muito na questão daquela faculdade, que seria algo promissor. Começou a trabalhar na Microsoft lá. E ele falou, era o perfeito, dizer que estava na faculdade e trabalhava na Microsoft. E ele trabalhava com Bill Gates ali. Ele ia na festa de fim de ano com o Bill Gates. Então, ele não conseguia dizer para as pessoas que tinha vontade de não estar trabalhando ali porque era algo que o mundo inteiro, como se todo mundo quisesse aquilo que ele tinha.
como que ele ia decepcionar as pessoas, né? E o quantas vezes a gente fica nessa situação. E aí eu lembrei que ele acabou, inconscientemente, ele acabou sendo demitido, porque ele foi fazendo ações para ser demitido, né? Foi trabalhando pouco, foi jogando videogame, fazendo outras coisas, pegaram ele jogando videogame, e ele foi demitido. E eu relacionei muito com a madrasta, né? Que no fim, a demissão dele tem tudo a ver com a madrasta. A madrasta empurrou a vassaliça para fora de casa e disse: vai que agora a floresta é contigo, tu acha o caminho. E como a Gabi falou, a madrasta, ali no conto, aquela madrasta má, mas na verdade foi uma mãe, né? Uma mãe que empurrou ela e disse: minha filha, o mundo tá aí, vai, foi do jeito dela, do jeito que ela podia naquele momento. Mas se a vassalissa não estava conseguindo se perguntar quem era ela. Ela sozinha não estava conseguindo entender. E a madrasta também tem a ver com a intuição da gente que joga na nossa cara. Ó, minha filha, tá aí? Te liga porque tem alguma coisa errada. Ela começa a te dar sinais, né? E a madrasta empurrou a vassalice e disse: olha, decide que caminho que tu vai. Esse escuro aí, essa mata, não sabe que lado tu vai. Ainda vai encontrar uma bruxa no final desse caminho, mas foi, na verdade, a libertação dela, né? Ela encerrou um ciclo da menina boazinha dentro de casa, daquela que fazia tudo por todo mundo, e assumiu uma liderança, um papel onde ela teve que ouvir o que estava acontecendo com ela, né? E a história desse livro que eu estava falando para vocês, ele foi demitido e ali ele se libertou. Ele disse: nossa, eu tô feliz, apesar dos pais não ficarem felizes naquele momento, as outras pessoas ao redor, os professores, dizerem como assim que ele tinha perdido o emprego na Microsoft, mas ele estava feliz porque ele tinha conseguido o que ele queria, ele estava bem, ele estava, nossa, ele se libertou de toda aquela prisão que ele estava vivendo lá. E a mesma coisa, a vassalissa, mesmo que ela não tinha percebido, ela ia fazendo no automático, né? Como vocês falaram, a gente entra naquele piloto automático, a gente vai fazendo, né? E teve uma amiga que me perguntou assim: eu não sei porque eu terminei a faculdade, fiz mestrado e me sinto perdida, me sinto que não sei o que eu fiz até aqui. Porque eu acho que é bem o momento que a gente termina a faculdade, ou que seja o curso que tu está fazendo, alguma coisa que tu encerra, e tu tem que tomar uma decisão do que fazer agora. Até naquele momento, talvez não tenha sido a tua identidade totalmente, né? Aí tu tem que parar e perguntar: quem sou eu? E se eu tiver que fazer um caminho diferente, como que vai ser? Não é fácil, né? E o empreendedorismo tem tudo a ver isso, que a Vanessa falando da constelação. No meu caso, quando eu fui fazer constelação para poder desatar assim, de alguns nós, eu não conseguia, porque na minha família eu sigo o empreendedorismo não é algo que é bom, é visto como algo que não é fixo, que não é sucesso. Não é As seguro. pessoas, isso, as mulheres todas ficaram em casa, assim, a maioria delas ficou em casa, então não teve pioneirismo, assim, não, nossa, você empreender. Então, foi difícil desvincular esse ciclo, né? E é a vida, morte e vida, como a Vanessa estava falando, que o conto fala isso, né? E cada parte da nossa vida a gente tem que deixar morrer algumas coisas para outras permanecerem ou para a gente escolher outros caminhos, né? E é impressionante isso. E, e as nossas histórias nos conectam com outras mulheres, né? A gente contando a nossa história aqui ajuda outras mulheres aí do outro lado também a perceberem: nossa, eu tô passando por isso, o que que eu faço agora? Eu posso pensar quem sou eu de verdade, quem sou eu na realidade, né? E Gabi, me fala aí como mãe, como é que é essa coisa da mãe, assim, de cuidar do filho, de fazer as coisas, de empreender, de ser várias aí ao mesmo tempo, e é aquele padrão que a gente tem, né? Da mãe que tem que fazer tudo, da mulher multitarefas que faz todas as coisas. Sim. Não, eu estava ouvindo você falar e me veio muito assim uma questão que eu vejo muito, né, quando as pessoas como terapeuta,
que é essa busca de, assim, eu preciso entender quem sou eu, mas o que que eu vou fazer? Às vezes são pequenas coisinhas, né? Como a gente estava falando aqui antes. Às vezes são pequenos passos que você começa, você movimenta um passinho, por exemplo, uma coisa bem prática. Você se questionar o que que funciona para você. Porque às vezes a gente cresce, as pessoas falando assim, é bom se alimentar bem, você tem que se alimentar bem. E aí você entende que se alimentar bem é comer brócolis, é comer arroz integral, feijão, enfim, uma saladinha com tempero. Assim, aquilo, eu não estou questionando a medicina, não estou questionando a ciência, não é isso, mas é a gente pensar o que que é bom para a gente, né? Então, assim, é um simples exemplo do dia a dia que a gente pode ir fazendo essas perguntas para dentro, né, para esse coração. O que que faz bem para mim, né? O que que funciona para mim? Porque às vezes aquele brócolis ali pode não funcionar bem para mim, então não é uma boa alimentação, né? Da mesma forma, você leva isso para o trabalho, você leva isso para o relacionamento. O que que funciona para mim? E tirar um pouco essa coisa do que dizem que é bom, né? E voltar para entender o que realmente funciona com a gente. E quando a gente começa também a enxergar que aquilo não estava fazendo bem para a gente, é importante também aqui ressaltar, para a gente não trazer culpa para isso, né? Que se a gente ainda não achou o caminho, se alguém ainda está nessa busca e ou às vezes percebeu que fez um movimento errado ou que ainda faz algum movimento errado, é trazer auto-amor, né? É trazer esse auto-amor e eu às vezes faço uma coisa bem legal assim que eu adoro falar, que eu às vezes imagino mesmo a minha criança interior, né? Imagino eu quando eu era criança e me imagino abraçando essa criança, né? Acolhendo essa criança. Assim, da mesma forma como eu faço com a minha filha. Então, quando eu faço esse movimento, é como se eu estivesse cuidando de mim, né? Então, tá tudo bem, às vezes, a gente não tá conseguindo fazer determinada coisa, porque às vezes não tá no tempo mesmo. A resposta vem quando a gente está pronto para receber, né? Então, eu acredito que quando eu encontrei a parapsicologia na minha vida, era porque eu estava pronta para aquilo, sabe? De alguma forma que talvez eu não saiba explicar ainda, porque a coisa aconteceu muito assim, né? Eu não estava buscando, na verdade, foi aquele empurrão da madrasta, entendeu? Mas, nossa, transformou a minha vida. E eu entrei sem intenção nenhuma, eu entrei na formação de parapsicologia para saber de mim. E acabou que eu me encontrei ali, né, como psicóloga, terapeuta. Então, assim, respondendo a sua pergunta, que como é que eu faço, né? A maternidade, eu não sei se vocês são mães, né? Mas assim, não. A maternidade, eu queria muito ser mãe, acho que é uma coisa que já vem, assim, do meu ser, de alguma forma. Durante muito tempo eu negava isso, dizia que eu não queria ser mãe. Mas depois eu entendi que sim, eu queria ser mãe, e aí estava num relacionamento já há 5, 6 anos com um companheiro. Abri isso para ele, foi uma coisa muito gostosa, porque a gente teve consciência desse serzinho, né, que a gente queria ter. Só que com o nascimento dela veio uma baita de uma transformação, foi outro empurrão da madrasta, porque eu tive que me deparar com muito medo, né, com muita culpa, muita autocobrança comigo mesma. E também a falta de apoio das pessoas, porque as pessoas, elas fazem o que elas podem para poder ajudar. E elas fazem o que elas conseguem para poder ajudar. Da mesma forma que a madrasta fez o que ela pôde fazer para ajudar. Só que nós, como mães, assim, eu acho que ainda hoje a gente está começando a se libertar, né? Mas eu vim de um lugar assim que eu precisava que as pessoas entendessem que eu precisava também ser escutada, que eu precisava, que eu ficava ali o dia inteiro com uma criança e às vezes eu queria me sentir um pouco mais viva, de caraca, quem sou eu agora? Tipo, eu era uma mulher que fazia, que acontecia, que trabalhava, que saía, que isso, né? Minha filha tá com 3, foi antes da pandemia. E aí, daqui a pouco, eu me vi numa situação que eu falei, quem sou eu? Nossa, e quem sou eu é o tempo todo se transformando, né? Quem estou? Quem sou eu nesse momento agora? Então, eu estava me transformando numa outra pessoa e, e meio que eu lutava com o sistema. Porque
ficava indignada como as mães, como eu me sentia sozinha e mais uma vez projetando a questão nos outros, né? As pessoas, né, o patriarcado é assim, ou tipo as pessoas, o sistema, se eu quiser fazer uma faculdade eu não posso, porque eu não tenho como levar minha filha, né? Ou, enfim, são muitas questões. Amamentação, então, tipo, você começa a passar por um processo de preciso amamentar, e às vezes as pessoas, não tem leite, e querendo ajudar, né? Mas essa falta de apoio, assim, foi muito difícil na época para mim, e ainda acredito que ainda é um pouco difícil, porque eu ainda tô dentro de mim entendendo isso, entendeu? Eu acho que, na verdade, é isso. Por mais que minha filha tenha 3 anos, a maternidade ela traz muito esse convite da gente sempre estar conquistando novos espaços dentro de si, sabe? Quando você acha que você entendeu ali, que tá, daqui a pouco a fase da criança muda e é sempre a gente olhando pra gente, né? O que está acontecendo com a minha criança interior que está refletindo aqui nessa relação com a minha filha? O que está acontecendo com a minha criança interior? Hoje eu não sou mais casada com o pai da minha filha, a gente tem uma ótima relação, mas ele tem uma outra mentalidade, né? Ele é um cara total, assim, tradicional mesmo, ele não enxerga e tá tudo bem, já entendi, já aceitei isso. Mas, assim, é isso, sabe? Então, não tem jeito, gente. Eu acho que é o caminho, né? É o caminho da gente ir vivendo e saboreando, sabe? Tentando saborear e não se cobrar, tá tudo bem, como a Tuti falou aqui também. E a maternidade é isso, eu acho que eu vejo dessa forma, sabe, Tuti? É um desafio diário, mas esse desafio, além de ser um desafio, né, do mundo, né, das coisas, é muito mais um desafio interno. Sempre lembrando de não trazer culpa, né? De tá tudo bem, eu tô nesse caminho, nesse caminho, nessa hora agora, de entender isso dessa forma. E daqui a pouco as coisas vão, né? Eu já estou jogando para o universo, já estou perguntando, né? E tentando entender como é que reverbera aqui. Então, acho que é isso. Assim. Dessa forma que eu vivo, assim, tenho experienciado essa experiência de ser mãe e profissional também. Eu fiquei pensando assim muito, eu não sou mãe ainda, né? Na verdade, já fui, eu falo e hoje, né? Entendendo melhor, tive um aborto e tal, então já tive, né, um filho, um primeiro filho, na visão da constelação. Mas o que eu quero, assim, trazer, que me traz vários insights, ela falando, né, assim, vocês falando, a Tuti falando, a Gabi falando, mas assim, que a gente tem várias crises de identidade durante o nosso ciclo, né? Seja mulher ou homem, mas a mulher mais, assim, porque tem toda essa questão hormonal que mexe muito, né? E muita essa questão das exigências da sociedade, como se a gente tivesse que ter uma fase para cada coisa, né? Isso está se quebrando, né, um pouquinho. E eu vejo as mulheres se permitindo serem mais leves, mais felizes, né? Eu acho que é democratizar um pouco os conflitos existenciais também, sabe? Aquela coisa que eu falo muito sobre isso, assim, que a gente também está em busca de um resgate desse feminino, porque a gente teve que mostrar muito o nosso masculino para ocupar, né, espaço e tal, parará. Mas daí se desvinculou um pouquinho do feminino, né? Assim, essa essência feminina. Então eu vejo muitas mulheres nesse sentido, né? Não, agora não querendo mais vestir também a capa da Mulher Maravilha, sabe? De ser sempre mostrar a fortaleza que é forte, isso, aquilo, imbatível, e não mostrar nessas vulnerabilidades em si, mas ter isso que tu falou, né? Às vezes a gente encontra até fora da família esse lugar de acolhimento, né? Como aqui acaba sendo, né? Um lugar de acolhimento, ou seja, um grupo de mulheres que tu participa, ou seja, né, encontrar sua tribo, que tu te sinta vontade de falar, porque parece que é muito velado, assim, eu mostrar, sei lá, né, para fora, ou seja nas redes sociais, ou enfim, que às vezes as coisas
não estão tudo bem, que eu não encerrei bem um ciclo, que de repente eu estou numa crise de identidade, né? E isso é normal. Eu não sei se essa é bem a palavra, é comum, né? Mas às vezes a gente se cobra tanto, né? De ser forte, de saber a resposta de tudo, assim, né? Que não... O que que acontece que eu vejo muito? Não digere bem essa transição, né? Não interioriza, não fortalece, só abafa, né? Ali no inconsciente. Ah, vamos lá, vida que segue, né? Às vezes eu escuto isso assim, né? Ah, das minhas clientes, né? Ah, a batalha é todo dia, acordo, né, pra guerra. Daí eu já começo, Ah, é pesado, né? Tenso. será que precisa ir pra guerra todo dia e tal, né? E a mesma coisa no empreendedorismo. A gente tem, né, esses desafios, tem os altos e baixos. É realmente saber lidar com aquilo que às vezes não é tão concreto, né? Não é tão linear. A gente não sabe se naquele mês a gente vai ganhar a mesma coisa do mês passado, né? É uma gestão de tudo, assim, né? Que a gente tem que fazer das emoções, a gestão de ser mãe, de cuidar, às vezes, né, da casa, do relacionamento e a gestão do negócio. Mas quando tá leve, eu imagino, não tá sempre leve, isso é utopia, né? Mas quando tá leve é porque a gente tá no nosso lugar certo. Isso até assim, falando, né? No meu centro, no meu lugar, eu sinto mais leveza, que nem hoje eu tô aqui 1h da tarde e tô super feliz de estar aqui, né, com vocês. Se fosse, de repente, em outra época, né, que tudo é mais pesado, né, que eu também passei por vários processos, né, eu estava pensando, nossa, eu vou fazer uma live, podia estar fazendo isso, aquilo, né, então, aí que tá, encontrar a essência da coisa que vai te trazer um retorno, que eu falo que o retorno financeiro, ele é consequência, né, da nossa construção como profissional. E eu vejo que é uma carreira empreendedora também. As pessoas acham que não, né? Ah, abrir meu CNPJ, sei lá, hoje, amanhã já. Não, também é um processo, né? Mas existem outros retornos que valem muito mais também. O dinheiro é maravilhoso, traz muitas coisas, né? Mas o retorno emocional é isso que nos reabastece e nos faz continuar na nossa missão, assim, né? É algo que eu vejo dessa forma. Eu estava pensando aqui sobre uma coisa que a Tati perguntou, né, sobre como essa coisa do ser boa mãe, que você trouxe também, às vezes, como ser uma boa profissional, né, uma boa. Eu acho que isso vem muito de uma expectativa do que o outro está esperando de você, né? Tipo, eu já sou boa. A gente entender que a gente já é boa, da forma que tiver que ser, da forma que é, né? E E existe a não. síndrome da boazinha também com os clientes, né? A gente tem que cuidar muito isso também, né? Ai, sim, meio materno, né? Aquela coisa assim, não. E muitas vezes precisa desse posicionamento também, né? Assim, profissional. Total, e eu passei por isso, assim, quando eu comecei, não estava entendendo. Isso é uma coisa que ela fala até numa parte do conto, aqui no final do conto, ela fala que tudo que a Vassalissa passou na floresta, teve uns cavaleiros lá que ela encontrou, teve a bruxa Baba Yaga, deu algumas tarefas para ela fazer, separar sementes e coisas assim. São todas as coisas que a gente vai juntando os pedacinhos também na nossa vida para tempo, né? Quando eu comecei a empreender, como a Vanessa está falando, eu tinha uma cliente, eu não conseguia dizer para ela. Olha, ela desmarcava comigo e marcava de novo, daí um pouco desmarcava de novo, e eu não conseguia dizer para ela, olha, não posso ficar disponível para ti a semana toda e tu marca a hora que tu quiser. Eu precisava dizer isso para ela, precisava ser realista. E eu tive muita, muita dificuldade por aquilo de, nossa, ela vai achar que eu sou chata, ela vai achar que eu sou ruim, ela vai achar, tudo não vai, o outro, o que que o outro vai achar, né? O Ou assim, vou outro perder a cliente agora que eu tô precisando muito.
E às Muito. vezes vem de um lugar de medo também de reprovação, né? Um medo de, às vezes, tem uma crença por trás aí também, Daquilo e do que é ser bom que importante. tu falou, né? Eu já sou boa, mas aí tu pensa, se eu disser pra ela que ela não pode desmarcar toda hora e eu tô disponível pra ela, ela vai achar que eu não sou tão boa assim. Ah, como não tá disponível pra mim, né? Mas é isso, a gente tem que colocar os limites nas coisas. E acho que fui pegando aí que vocês estavam falando um pouquinho. A Gabi falou da gente também contestar regras, né? Da gente não. Por que que a gente ontem eu tava pensando, assim, o meu esposo, eu tava conversando com ele dizendo assim, como que eu faço o arroz? Eu esquento a água, fervo a água fora e depois coloco no arroz ali e ele tá, fica normal. E ele não, ele bota água fria. E nós fomos nos questionar, porque assim, eu sempre queria que ele fizesse com a água fervendo. E ele sempre queria que eu fizesse com água fria. Então a gente foi perguntar, mas por que que tu faz com água fervendo e qual é a diferença, né? E eu disse, não, porque eu aprendi isso com a mãe, ele aprendeu com a mãe dele e nós não sabemos exatamente por quê, mas é assim que era para ser. Então, parecia que o arroz dele não ia ficar tão bom quanto o meu, porque ele fez diferente, né? E aí a gente começou a pensar quantas coisas a gente segue aquelas regras, porque foi como a gente aprendeu, e a gente não questiona por que que come determinadas coisas e não come outras, ou por que que a comida saudável é aquela que nem a Gabi falou, e não é um tomate, não é uma alface, talvez a pessoa não comia brócolis e tu tem que comer brócolis, então é, é muito importante a gente questionar essas coisas, né? Quando a gente vai se tornar adulta, quem somos nós? E por que eu sigo aquelas regras? Eu quero seguir aquelas regras ou eu tô bem assim comigo mesma, né? Tô bem com o meu corpo, tô bem com o meu cabelo, tô bem desse jeito, ou eu tenho que ser não porque a regra era assim, a regra tem que ter corpo com cinturinha e tal coisa e tal, e aí a gente acaba seguindo regras e quando a gente vai empreender, a gente também segue regras. A gente não consegue se enxergar, às vezes, como uma liderança, né? Como a liderança da a mulher, sendo a adulta empresária que tem que lidar com dinheiro, que tem que sentar na frente do computador e fazer a parte burocrática, mesmo que ela não goste, tem que lidar com imposto, com CNPJ, que, né, não tem uma pessoa cuidando da gente ali o tempo todo. E para a gente se encaminhar para o final, eu quero deixar um recado, pedir para as meninas também deixarem sugestões aí para quem está nos assistindo, vai nos assistir depois. É, assim, se permitir, uma pessoa me mandou um direct falando assim, é tão difícil começar a se olhar, né? Porque quando a gente não escuta a intuição, não escuta, não, a gente tá assim, né? A gente não quer ouvir o que está dentro da gente. A gente acaba bloqueando aquelas sensações e por vários motivos. Tem um momento certo também, como a Gabi falou, não é assim, ah, agora eu quero ser que nem vocês, eu quero ser. Não, também tem um momento que a pessoa vai ouvir, agora ela não está pronta, ela vai ouvir de uma outra forma, vai encarar de uma outra forma. E talvez ela vá olhar essa live daqui a 3 anos e ela vai dizer, nossa, é agora que é o meu momento de fazer isso que elas estão falando, de encarar a vida assim como elas estão falando, né? Mas assim, se permitir ver o que está acontecendo, se essas regras que eu estou seguindo são as que eu quero seguir, contestar, para procurar saber quem a gente é, saber quem é a nossa identidade, a nossa essência, nossa autenticidade, todos esses adjetivos abrir espaço para isso, porque o que eu sentia é que na minha vida não tinha espaço nenhum para ouvir essas coisas. Eu preenchi toda a minha vida com outras coisas e tudo mais. Então, acabava não tendo espaço realmente, né? Então, veio a madrasta lá e disse, ó, minha filha, vai aqui, ó, tá aí. A madrasta no pejorativo disse, tá aqui, eu vou esfregar na tua cara, tô aqui da tua frente, ó, se tu não dá um jeito agora, vou fazer o que mais, né? Então, é muito assim, a gente perceber essas situações, o que está acontecendo, se a vida está dando tudo errado. Tá dando tudo errado, eu perco o emprego, ou eu saio dali.
acende um alerta, presta atenção, se pergunta, né? Se perguntar o que está acontecendo. E eu agradeço, meninas, para a gente finalizando, agradeço muito por terem aceito o convite. Adoro esse papo e conhecer vocês aqui também, já na live a gente já se conhece, vai contando nossas histórias. Vanessa, Gabi, pessoal que está nos assistindo, sigam as meninas, Pulsar Materno e a Vanessa Ziglioli. E acompanhem também as nossas lives, os nossos círculos, se conectem com nós, cada uma tem a sua, uma vai conectar com a outra, e tem o seu perfil, o que eu preciso e o que a gente também pode ajudar essa mulherada. E vocês podem deixar um recado também, convidarem o pessoal para seguir vocês, o que vocês têm de lives, lançamentos, o que vocês estão fazendo, fiquem à vontade. Tá, eu queria fazer uma analogia, então, para então me despedir, que eu uso muito em relação ao nascimento, né? O processo de nascimento também fala no conto, que é sobre o processo vida, morte e vida, né? Então, quando um bebê, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente estava num quentinho, a gente estava no útero, onde a gente era alimentado, onde estava confortável, onde era um lugar que a gente se sentia protegido, né? E quando chega o momento do parto, é um momento onde a mãe, né, que está grávida ali, né, concebendo você, no caso, vamos botar vocês aqui, né? Imaginem vocês sendo o bebê. A mãe de vocês tem consciência de que está chegando a hora. E vocês, por serem inteiras dentro da barriga da mãe, sabem que estão num lugar quentinho, mas quando chega a hora de sair, vocês fazem a força, mesmo inconscientemente, porque é um movimento natural de você fazer o movimento também junto com a mãe para sair. E quando você passa pelo canal, ele é doloroso, ele é apertado, ele dói, ele, né, é aquela coisa, né, não respira ainda o bebê, mas é meio sufocante, né, você tá passando por aquele processo. E quando você nasce, é o primeiro respiro, é libertador. Então, só trazendo isso, né, pra gente pensar também, que somos esse bebê, né, que passamos por esse processo de renascimento e nascimento o tempo todo, né, eu amo, assim, pensar sobre isso, porque eu tive esse insight, assim, foi uma intuição que veio com muito carinho, através de uma constelação, inclusive. Foi um processo lindo, eu desenhei o útero, desenhei o canal, desenhei o bebê nascendo, foi muito lindo. Então, assim, esse convite, né? Pra gente se permitir a estar renascendo, né? Vivendo, morrendo e vivendo novamente. Então, meu nome é Gabriela Franco, como eu disse anteriormente. Meu trabalho é para esse convite do renascimento, né? Da volta para o coração, Pulsar Materno. E estou muito feliz pelo convite. Nossa, maravilhoso. Amei estar aqui, conhecer Vanessa. Tuti também já conhecia. A gente fez uma live maravilhosa, linda. E gratidão, gratidão aqui. Nossa, aprendi muito com vocês, ouvindo também. E também agradecer as pessoas que compareceram aqui, né, junto, que compartilharam também com a gente. É isso. Vamos para a próxima. Próxima oportunidade, o universo está aí. Vamos embora. Eu achei linda essa tua analogia, né? Porque vou pegar esse gancho, tá? Eu comecei a ler um livro do Bert, que fazia tempo que eu tava enrolando, assim. Eu recebi uma consulta semana passada que me guiou, assim, por eu, né? Eu também tô numa outra fase, assim, de opa, peraí, deixa eu me reencontrar essa identidade depois de tantas coisas que a gente faz e aprende, né? E daí ele falava exatamente que desse vínculo de sucesso e carreira, né? Que por trás disso há muitas outras coisas, mas que o primeiro sucesso seria, né? Eu ter nascido, né? Passar pelo parto, né? Por eu ter lutado já para ser, né? O óvulo ali, o espermatozoide fecundado. E a partir disso, muitas coisas vêm, né? E a partir de como foi esse nascimento também, né? É o nascer da vida. Então, principalmente poder honrar,
né, a sua vida, a sua história, pegar tudo isso quebra-cabeça, assim, né, o que eu diria, né, principalmente para quem quer empreender, e criar o seu próprio, a sua própria forma de trabalho que serve para si, como a Gabi mesmo falou, né? Não existem fórmulas prontas, existem algumas fórmulas que eu readapto conforme cada um, porque cada um é um ser, né? Então, fica aí o meu convite, né, para quem quiser olhar, assim, esse, digamos, protocolo que eu lancei faz pouquinho tempo, que é através da constelação eu olhar para a minha carreira, né, fechando bem esses ciclos, amarrando tudo bem, se fortalecendo, para depois ir para toda a parte estratégica, né? Então é isso, eu quero, assim, falta bem um pouquinho de tempo aí para fechar, mas agradecer a Tuti, agradecer a Gabi, que vocês também me trouxeram muitos insights aí, que não é por acaso esse encontro aí de almas, né, não se sabe, e que de alguma forma a gente possa plantar uma sementinha, né? E adorei, vou continuar participando aí dos círculos de mulheres. Obrigada. Gratidão, meninas, meninas que estão aqui comentando, menina acredita, a Onélia, Adri, a Marta. E finalizando com as coisas que eu ouvi de vocês aí agora, a gente, que nem a Gabi falou, a gente passa, acho que é o renascimento todo momento, a gente sentir que a gente passou desse canal e a gente dá o nosso primeiro respiro, entender que é um outro ciclo que começou e outra que quem tá aí, que tem muito medo do fracasso, né? As pessoas falam muito as minhas clientes, alunas falam muito do fracasso, do que eu não quero vender porque eu vou fracassar. Mas a gente já teve um sucesso na vida, que nem a Vanessa falou, que é o nascimento. A gente já é uma vitoriosa. A gente já tem um sucesso na nossa jornada. Então, a gente só tem muita coisa para aprender com alguns fracassos que a gente vai ter no caminho, que vão ser feedbacks, na verdade, da nossa ação, mas que a gente vai caminhar, renascer e ter um novo sucesso, renascer e ter um novo sucesso. Então, gratidão, meninas. Beijo, beijo e até uma próxima. Beijo, pessoal que tá aí. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.